Olá, boa tarde. Mais uma live aqui de sábado. Dessa vez é uma live que eu tô super feliz em fazer, porque eu vou conversar com a minha irmã e a gente vai falar um pouco sobre arte e saúde mental, que foi um tema que nós duas escolhemos para dar título para a live. E a gente vai responder as perguntas de vocês. Quem estiver ao vivo e quiser mandar perguntas, pode mandar. E vamos responder as perguntas que já enviaram quando eu abri a caixa de perguntas pelo Stories. Eu vou aceitar aqui a solicitação dela. A gente bem, se vocês estão ouvindo a gente bem. Só para a gente ter ideia. Acho que ela entrou. Olá, Eva. Depois tá digam me se ouvindo vocês estão bem? vendo a gente bem. Eu tô te vendo bem e te ouvindo bem. Bom, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Adorei o convite. Tá, áudio ok, tá bom. Eu também fiquei muito feliz. Já faz alguns anos que eu faço essas lives, né? Que depois eu subo e coloco no YouTube. Mas eu nunca tinha conversado com você, que é minha irmã. E eu acho que esse tema pode ajudar muita gente, né? O tema que a gente escolheu é um tema que realmente não é fácil, acho que precisa ter muita estrutura, muita rede de apoio para poder lidar com ele. Então eu acho que a gente podia começar se apresentando, porque acho que quem é do meu público não necessariamente te conhece e quem é do seu público não necessariamente me conhece. Exatamente. Bom, eu já quero falar de antemão que essa é a minha primeira live, então eu sou inexperiente nessa questão da internet, mas estou muito feliz em estar aqui. Sou admiradora do seu trabalho e estou muito contente em poder, além de compartilhar como família, poder compartilhar nesse lugar também artístico, né? Meu nome é Ana, para quem não me conhece, Ana Demeter, eu tenho 30 anos, eu faço cerâmica há 9 anos, atualmente dou aulas de torno e de modelagem e, bom, estou nessa busca da estabilidade emocional desde os meus 16 anos. Então, fazem mais de 15 anos que eu estou nessa empreitada. Tá, eu vou me apresentar para as pessoas do seu Instagram. Então, eu sou irmã da Ana, meu nome é Júlia Demeter. Eu trabalho como consultora e como curadora há bastante tempo já, trabalho com arte há 10 anos. E eu também ofereço acompanhamento individual para artistas e para profissionais criativos. Então, nessas lives eu tento falar sobre temas que eu acho que possam ajudar quem é artista ou profissional criativo. Então, eu anotei as perguntas aqui e eu acho que a gente pode começar com essa daqui, uma pessoa chamada Mariana que fez. Ela perguntou como que você se aproximou e descobriu a cerâmica. Tá. Bom, eu acabei me aproximando por uma questão de saúde mental mesmo. Eu estava num momento bastante difícil, de muita depressão, e procurei tentar lembrar o que me fazia bem quando eu era pequena, o que me fazia feliz quando eu era uma criança, porque eu sabia que aquilo ia ser verdadeiro, né? E não Porque quando você está deprimido, você não tá muito você, sabe?
Então, naquele momento, as coisas que me faziam felizes não necessariamente são as coisas que me fazem felizes sempre, né? E aí eu lembrei que quando eu era pequena, no colégio, eu tinha aula de cerâmica à tarde. Era uma aula complementar, dessas que você faz fora do horário da aula convencional. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei matutando, e aí acabei encontrando um ateliê maravilhoso em São Paulo, de uma professora que acabou virando uma grande mestra e uma grande amiga. E frequentei esse ateliê por 9 anos, até eu ter realmente segurança de voar com as minhas próprias asas e aí sim ter o meu próprio ateliê e ser uma professora e tal. Nossa, 9 anos? Sim, sim, foram 9 anos de. Porque, assim, o meu início da cerâmica já foi no torno. E o torno, para quem não sabe, é aquela máquina que fica girando e a gente modela nela. E é um processo que requer muita prática para você chegar num lugar de, digamos assim, perfeição, ou enfim, você conseguir fazer encomendas e tal. Então, demoraram, sei lá, uns 3 anos para eu falar, bom, eu consigo produzir algo totalmente sozinha. E aí, depois, tipo, tanto torno quanto forno são coisas caras, né? Que a gente demora para conseguir comprar, para montar o seu próprio lugar e tal. Então, eu acho que para quem faz cerâmica, o forno é muito necessário e não é uma coisa que você vai ter facilmente. Só se você realmente quiser fazer isso pro resto da sua vida, porque é um investimento bastante alto. Então, eu acabei ficando nesse ateliê muitos anos, o que para mim foi muito bom, porque eu convivia com pessoas, que era algo que me fazia falta no processo de criação, porque é um processo bem solitário. E lá eu encontrava muita gente, é um ateliê coletivo, aprendi muito, mas muito mesmo. E aí, depois desse período, eu decidi que já dava para ter o meu próprio lugar. Tá. Eu acho que isso conecta com uma outra pergunta que foi, chama Elisa, a pessoa que fez. Ela perguntou quando você percebeu que não era mais um hobby. Quando Nossa, é você uma se deu pergunta. conta que a cerâmica não era mais um hobby? Eu acho que eu me dei conta, demorou para eu me dar conta, porque eu não queria muito assumir para mim que não era apenas um hobby, né? Não, Por não quê? querendo desmerecer, porque eu acho que é uma responsabilidade grande você decidir que você vai trabalhar de fato com aquilo, e não é com aquilo e mais alguma coisa, é só aquilo, e aquilo vai ser o seu sustento, vai ser, né? É uma decisão bastante importante. E eu acho que só caiu minha ficha quando eu realmente, assim, em 2015, criei a página do Instagram com o nome Demeter Cerâmicas e, de repente, comecei a me ver entregando peças em casa de pessoas que eu não conhecia. Clientes que, tipo, não sei como eles me descobriram, obviamente pelo Instagram, mas, assim, não tinha amigos em comum, não era indicação. Aí caiu a ficha que eu estava criando realmente um negócio próprio e que não era um hobby e que era, na verdade, um modo de vida. Eu acho que é importante falar isso também, assim, a cerâmica, ela pode ser um hobby, claro, e ela pode ser um trabalho, mas eu encaro, para mim, é um modo de viver, porque você se transforma muito quando você começa a fazer cerâmica. É um processo interno de autoanálise, de mudança e transformação, porque você vê aquilo na peça e você vê aquilo dentro de você, sabe? Então, sim, é um trabalho, não é mais um hobby, mas também é um modo de vida. Tá. Daí uma pergunta minha. Você falou que não foi fácil quando você decidiu que não ia mais ser um hobby. E você acha que não foi fácil porque você percebeu
que você realmente queria trabalhar com arte, ou porque você percebeu que, tipo, tinha um caminho, novo caminho profissional se apresentando ali? Acho que é a segunda opção. Eu sempre soube que ia ser arte. Ah, não As outras sabia. tentativas, as outras tentativas tinham sido meio que nessa linha. Eu produzo outros tipos de arte. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu já pintei, eu já, sabe, eu fiz várias linguagens, mas essa foi a que mais assim me pegou e a que eu consegui ver e vislumbrar um esquema de negócio, sabe? Tipo, algo que eu posso dar aula, algo que eu posso ensinar, algo que eu posso também vender, é um produto. Então, acho que me assustou mais a parte de ser uma empreendedora, sabe? Não uma artista. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendi. É, isso conecta total com a outra pergunta, que era, dessa vez foi um homem que perguntou, é Ricardo, e ele perguntou exatamente isso. Por que você optou por dar aulas e produzir? Então, foi um processo também, porque inicialmente eu só produzia, eu não dava aula. Demorou muitos anos para eu ter confiança e maturidade também para e estabilidade, né? Vamos, já que estamos falando de saúde mental, é importante colocar que assim, esse meu processo de 9 anos, ele foi repleto de altos e baixos. Boa. E tiveram momentos que eu não consegui estado ou muito eufórico ou muito deprimido. Então, aquilo me pegava de uma maneira que era impossível, mas impossível mesmo, eu ou levantar da cama e fazer, ir para o ateliê, ou eu me concentrar, porque, assim, a bipolaridade, ela trabalha com esses dois polos, né? Então, assim, quando você tá no polo alto, digamos assim, que é a mania, você também tem dificuldade de fazer as coisas, porque você está tão acelerado e tão insaciável que não dá para prestar atenção, sabe? Não dá para parar e sentar. Para É uma focar, aceleração né? muito. Exato, não dá para focar, é uma aceleração muito extrema. Eu sei que muitas pessoas sabem o que é depressão, e eu sei também que poucas pessoas sabem o que é uma mania. Então, eu tento explicar de uma maneira meio que sendo uma aceleração assim, extrema, absurda. Que é mais ou menos isso, mas enfim, envolvem outras coisas. Então, para pontuar isso também para as pessoas, né? Porque foram 9 anos de uma busca e de uma construção de estabilidade que acompanha a cerâmica e a bipolaridade, elas andaram muito próximas, porque a cerâmica foi o que me manteve aqui e a bipolaridade ela não vai embora, né? É algo que a gente tem e eu vou ter que conviver com ela a vida inteira. Para quem E a está cerâmica, assistindo e não sabe, né? Não é uma condição passageira. Não é. É uma condição que você, tendo um bom psicólogo, um bom psiquiatra e tomando a medicação, você vai conseguir ter uma vida em que você se sinta bem. Mas ela não é uma condição como se fosse uma doença que você faz uma operação e aí você resolve. Não, ela é uma condição e a Ana vai ter que lidar com essa condição. exatamente. Então, não é algo que. Ah, então agora que eu estou estruturada, que eu estou bem, que eu dou aula e não sei o quê, eu posso parar de tomar meus remédios e a bipolaridade não existe. Não tem, de jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Eu só estou bem porque eu estou tomando meus remédios, fazendo minha terapia, fazendo exercício físico, tendo uma alimentação saudável. Enfim, tem um monte de coisa que envolve. É algo que eu vou ter que lidar para a vida inteira, que eu descobri que eu tinha, enfim, na minha adolescência. E tudo isso, eu fiz esse link todo só para dizer que, tipo, no decorrer desses 9 anos, tiveram muitos altos e baixos e eu não consegui estar sempre produzindo ou estar dando aula. Né?
demorei para conseguir essa estabilidade. Quando eu consegui a estabilidade, agora respondendo a pergunta, né, que foi Boa. feita, aí sim eu iniciei esse processo de dar aulas. E foi algo muito incrível, muito mágico, que eu não tinha noção que ia ser tão benéfico para mim também, sabe? Realmente firmou ainda mais a minha estabilidade. Muito legal. Muito legal. Eu vou ler aqui a próxima pergunta. Perguntaram se você tem o desejo ou se vê tendo uma loja. Olha, uma loja não. Eu tenho vontade de ter um espaço que nesse espaço, além de dar aulas, tem as peças para vender. Eu acho que meu foco é muito mais uma escola do que uma loja. Mas, obviamente, que nessa escola vai ter um showroom das peças e elas estarão lá para serem vendidas. Mas acho que eu quero entrar muito mais nesse campo de passar conhecimento e ensinar e dividir o que é fazer cerâmica, do que vender, sabe? Eu não sei, eu adoro vender minhas peças, eu participo de feiras e tal. Mas eu acho que é muito maior do que isso, sabe? A gente troca muito nas aulas, a gente conversa um monte, a gente amadurece juntas. Na maioria são mulheres que fazem comigo, de diferentes idades, então a gente também se conversa sobre questões inúmeras, mas de pontos de vista diferentes, né? Porque são mulheres de 60, de repente uma mulher de 20, é completamente diferente. Então, o meu foco atualmente tem sido mais o compartilhar, eu diria, sabe? O trocar com as pessoas por meio da arte, né? E também trocar essas questões de saúde mental, porque muitas pessoas me procuram tendo crise de pânico, ou tendo ansiedade extrema, ou tendo compulsão alimentar. E elas vão para a cerâmica porque elas precisam de um respiro. E ali é o lugar justamente para isso, porque quando você está fazendo a cerâmica, são 3 horas de aula de pura meditação ativa, assim, a gente está completamente imerso naquele processo, sabe? Então, eu fico muito feliz quando eu ouço das minhas alunas, nossa, cheguei muito melhor do que quando eu saí muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Ou, sei lá, esperei a semana inteira para quarta-feira, que é o dia que ela tem a aula, enfim. Então, eu acho que é mais transformador do que loja, sabe? Do que Sei, vender, assim. sei. Eu vou ler só algumas coisinhas das pessoas que estão online. Eu não sou tão boa de falar os arrobas, mas STOS Isa escreveu: parabéns, Ana, seu processo é muito inspirador. Linda! O professor André Martins falou: ensinar é terapêutico e aprender é mágico. Verdade. É isso aí. Aí eu queria fazer uma pergunta minha. Eu queria saber se você se inspirou em artistas quando mexeu com você, tipo, essa coisa assim, putz, quero trabalhar com arte. Você se inspirou em artistas ou você viu ceramistas que você admirava e falou: ah, é isso? Ai, eu vou responder, mas não vai ser nenhuma das alternativas que você me deu. Tá, Eu acho que em um dado momento da minha trajetória, porque a minha primeira escolha de faculdade foi psicologia. é verdade. E eu achei que eu ia por essa vertente de ajudar e tal, e não sei o quê.
E eu vi que eu não dava conta, porque eu já tinha tido minhas crises iniciais quando eu entrei na psicologia. E no primeiro ano de psicologia, você lê vários textos, né, sobre pessoas que estão em esquizofrenia ou em crise e tal. E eu comecei a ler aquilo e me identificar muito. E aquilo para mim foi muito pesado, porque eu ainda não tinha entendido que eu tinha uma questão, né, psíquica. Eu já tomava remédio, mas ainda não tinha um diagnóstico fechado. Aí eu acho legal também eu falar como família que, gente, se vocês têm alguém conhecido ou alguém na família que tá nesse sofrimento, mas que não sabe o que tem, vale a pena tentar investigar e não negar e não ficar do tipo, ah, vai passar. Ah, não, mas isso você tá triste agora, depois isso vai melhorar. Ou tipo, essas coisas tipo, ai, para de besteira, vamos sair para ir num show. Sabe esse tipo de coisa mais rasa? Porque durante muitos anos a gente, como família, não entendia a gravidade do que a minha irmã tinha. E eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade rola um preconceito muito grande. Depois a Ana pode falar melhor isso em primeira pessoa, mas eu acho que rola um preconceito muito grande com doenças mentais. No sentido que se uma pessoa, tipo, ela não tem uma perna, ela não tem uma perna, entende? As pessoas vão aceitar aquilo, ela vai ser cadeirante, e todo mundo vai bater o olho e vai ver que é assim. Quando uma pessoa tem uma doença mental, as pessoas não enxergam isso. Então, só quem tem tá ali sofrendo por dentro. E as pessoas tendem a falar: ah, não, mas não fica presa a remédio. Ah, não, mas daqui a pouco isso muda. E não, às vezes a pessoa tem algumas doenças mentais não são passageiras. E quanto mais a pessoa tenta ficar sem remédio, ficar achando que muda, e a família falando, ah, não, mas isso já vai passar, pior é. Então, só um parênteses, assim. Tá? Eu só queria, concordo com tudo, mas não doença mental, doença psíquica. Desculpa, É só, psíquica, fiz papel. imagina. Desculpa, é verdade. Exatamente, é isso aí. É um processo. Aqui, assim, eu entendo que muitas pessoas são contra remédio e acham que não precisa de remédio e tal, mas assim, às vezes precisa, gente. E no meu caso, acreditem se quiser, eu nunca fui uma pessoa tipo, ai, remédio para tudo. Não, nunca foi assim. Mas foi algo que ao longo dos anos, e foram muitos anos, foram 12 anos, né? Até a coisa se estabilizar, que eu me convenci que sem o remédio não dava. Porque realmente, para mim, sem o remédio eu acelerava muito. E acelerava num nível psicótico. Então, aí voltando nesse link que eu estava falando da PUC, né? Da psicologia. Sim, Eu sim. lia, eu lia coisas sobre esses pacientes e eu falei, nossa, é o que eu tenho. E aí eu comecei a me assustar e tal, e aí eu falei, não, psicologia não vai dar, não vou dar conta, né? Não estava estável, enfim. E aí eu fui buscar rádio e televisão, daí eu fui buscar artes cênicas, aí eu fui buscar artes plásticas, aí foi licenciatura em artes, tudo na vibe, né, no caminho da arte. Então, Tudo tangenciando. exato. A partir da psicologia, eu meio que entendi que o meu caminho, ele era um leque, claro, grande, eu poderia ir para vários lugares, mas sempre ia estar ligado a algo artístico, né? Algo que, por exemplo, eu acho que está ligado à doença, mas é uma criatividade bastante alta. E às vezes até atrapalha, porque são momentos de criação que você não consegue muito desacelerar, sabe? E aí eu tô falando da mania de novo, né? Na depressão eu produzo muito pouco, mas em mania eu acabo produzindo até exageradamente, de uma forma que já me fez mal e não foi legal, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu percebi que era arte quando eu fui me conhecendo, sabe? Quando você vai fazendo terapia e você vai entendendo como você é.
e a sua essência. E aí eu me dei conta, eu falei, putz, não dá para eu ficar em algo que não seja criativo, sabe? Muito Mas maior do que uma profissão, né? na verdade não é. Eu não encaro muito como uma profissão. É parte de mim, sabe? Não tem nem como eu me desassociar da cerâmica. E a questão de dar aula foi um complemento, sabe? Porque além da parte criativa, de eu ficar fazendo e tal, que me faz muito bem, ver algo tridimensional sendo criado, saindo de mim, sabe? Eu pondo para fora e tal, tem o lado centrado da coisa e tem o lado de ordem, que é uma coisa que eu preciso muito, e todo bipolar precisa. A ordem, ordem eu digo rotina, sabe? Você ter horários, você ter que cumprir com aulas que você tem que estar lá, gente. Você está deprimido ou você está acelerado, você vai ter que dar aula. E isso, por incrível que pareça, eu achei que ia ser algo difícil, está sendo algo muito bom, porque me instiga a sempre estar cada vez mais estável e cada vez receber melhor as minhas alunas e cada vez trocar mais com elas também nesse sentido, né? Porque é isso, como eu falei, muitas pessoas procuram a aula por estarem em um processo de sofrimento psíquico. Escreveram aqui que foi tema recente do Enem, o estigma da saúde mental no Brasil. Olá, não sabia. Mas realmente é um estigma. É por isso que a gente está fazendo uma live dessa, para justamente tentar diminuir o tabu em relação a esse tema e colocar, sei lá, se uma pessoa tem diabetes, ela tem diabetes. E se uma pessoa tem bipolaridade, ela tem bipolaridade, né? A gente, a partir disso. Vou ler mais uma pergunta. Só uma coisinha, eu acho que é muito legal ter sido tema, porque são pessoas jovens, né, que estão ali fazendo a prova, ou não, enfim, mas em grande maioria jovens estão fazendo a prova do Enem. E assim, para mim tudo começou quando eu era uma adolescente, eu tinha 16 anos. E nessa época, ninguém falava sobre isso. Eu tenho Não, 30 agora. Então, tipo, ninguém falava sobre bipolaridade, ninguém nem sabia o que que era. Depressão e crise de pânico estavam começando a falar, mas era mas não algo como muito. hoje. Não, era algo muito ainda, tipo, desconhecido. Então, eu lembro que na época que tudo começou, na época do colégio, eu não tinha noção do que estava acontecendo, meus amigos também não estavam entendendo. Nem os professores estavam entendendo. Foi algo muito, sei lá, sabe, novo. Então, trazer Nem isso para um tema a de gente, como redação é família, maravilhoso. entendia. Não, ninguém, ninguém. E eu também não tinha Desamparados, conhecimento, não assim. sabia o que que era. Então, você trazer isso para um tema de redação do Enem, eu acho incrível, porque são pessoas jovens que estão ali, sabe? E podem estar passando por isso. Ou saber de alguém que está passando por isso, sabe? E trazer a discussão à tona é muito importante, porque na época do colégio, quando tudo começou, eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. De falar que eu ia em psiquiatra, Eu lembro. de falar que eu tomava remédio, de falar que eu fazia até terapia. Então, porque teve épocas que eu fiz 3 vezes por semana terapia, sabe? Não era uma coisa, é um tratamento. É. E eu não estava nada estável, então assim, eu não conseguia falar sobre o assunto. E quanto mais a gente tirar esse tabu, acho que as pessoas aos poucos vão se sentir mais confortáveis para também sair do armário. Com aspas, tá, gente? Tipo, se mostrar quem realmente é e falar, é isso, eu tenho isso e tô lidando com isso há tantos anos. Porque é um grande peso você carregar essa luta sozinha ou, tipo, só com a sua família e seu núcleo menor de amigos, sabe? É um peso muito grande. E eu acho que daí volta para uma questão, assim, a culpa, né, é muito doido, porque parece que quando as pessoas têm algum problema de saúde psíquica, falei certo? Parece que elas atrelam a uma
culpa como se elas pudessem controlar isso, do tipo, mas você não controla. Da mesma forma que se você amputou sua perna ou se você é uma pessoa diabética, você pode fazer tudo o que você quiser de pensamento positivo, de retiro, de não sei o quê. Não, é uma condição que você tem. Nossa, mas muito bem dito, porque assim, por muitos anos eu achava que eu mesma ia conseguir reverter a situação. Então era culpa minha quando eu entrava em depressão. Por que que eu estava triste? Do nada. E era muito assim, tem os gatilhos, tem as épocas do ano, tudo bem, mas assim, mudava, entendeu? E eu achava que eu ia conseguir reverter, então eu tentei de tudo que vocês possam imaginar. Até ir num ashram de yoga e morar lá por 3 meses e meditar todos os dias e fazer yoga todos os dias, me alimentar saudável. Eu estava tendo a vida mais, assim, de monastério. Não Acelerei, adianta. É. acelerei. Tomando remédio, tava, tipo, tomando remédio, mas eu tava com um remédio naquela época, né? Hoje em dia a história é diferente. E depois dessa passada aí no ashram, eu realmente falei, chega, não tem mais jeito. Eu tenho que assumir que algo acontece aqui, eu tenho que dar nome para isso. E esse processo foi muito difícil. O de aceitar, dar nome e encarar. E eu estava pensando agora, né, também outro parênteses. Eu acho que no inconsciente coletivo, muitos artistas, eles foram vistos como pessoas um pouco doidas ou um pouco fora de lugar. Só que, na verdade, muitos desses artistas, que muitas vezes também tinham uma genialidade mesmo, né? Assim, se discute a ideia de genialidade. Mas artistas que têm um trabalho que é significativo até hoje, esses artistas, na verdade, tinham alguma condição. Então, sei lá, um caso clássico é o Van Gogh, né? Hoje em dia se diz que o Van Gogh muito, mas muito provavelmente era bipolar. Só que na época em que ele viveu, não se tinha esse entendimento, não se tinha medicação e ele tinha surtos, ele era internado em hospício, ele chegou até aquele episódio de cortar a orelha e vários episódios muito trágicos e muito tristes. Então eu acho que tem um pouco, é uma relação profunda assim entre a arte e saúde mental, né? E pela primeira vez a gente de fato assim tem tecnologia, tem os remédios e aos poucos está tendo entendimento para poder falar sobre isso. Então, muito Exato. legal. Eu Até só queria. a Yayoi Kusama, né, que saiu Sim, recentemente. sim, sim, São muitos exatamente. casos. Eu só queria acrescentar que esse era um medo meu. Quando eu comecei a tomar o remédio de verdade, né? Porque demorou vários anos para eu realmente seguir à risca o tratamento, porque são vários remédios, tem efeito colateral, enfim. Quando eu comecei de fato a tomar tudo que estavam me prescrevendo e fazer isso ao longo, né, por meses e tal, o meu medo, eu falava isso muito pro meu terapeuta, meu medo era não produzir. Eu tinha medo de ficar meio zumbi, sabe? Meio morto acordado, assim, sabe? Tipo, eu não tô criando nada, eu tô aqui dopada de remédio. E não é isso que acontece. Claro que a minha criação não é uma criação de mania. Ou seja, eu não vou Boa. produzir. Não é de mania. Não é uma criação desconexa Controlada. e descontrolada. É uma criação dentro de uma moldura. Tem um Mas eu queria. começo, meio e fim. Você E ela sabe a tem que hora de ajudar parar. as pessoas entendem tal, porque tem muitos textos e muitos desenhos que eu fiz na época que eu estava acelerada, eles não são interpretáveis, entendeu? Pessoas que não estão em mania não vão entender aquilo. E para mim aquilo era uma linguagem. E hoje em dia eu comparo as minhas criações e eu fico muito feliz de estar produzindo de uma maneira sã. Não sei dizer, não sei se é certo dizer isso, mas assim, de uma maneira Total. mais
estável, sabe? Tipo, eu produzo, mas não é, assim, 30 mil peças por, sabe? É uma coisa mais normal, assim, eu diria. Que até esse exemplo que eu dei, por exemplo, do Van Gogh, né? Que, tipo, se vangloriou a dor e o sofrimento dele e a mania, porque ele deixou, tipo, um sem fim de pinturas. Mas ele fez isso de um lugar de desespero, né? Total, De um lugar... total. Tanto é que ele acabou falecendo super novo, né? Então, eu acho que tem esse inconsciente coletivo que pega a trajetória sofrida de vários artistas e não percebe, né, que a pessoa está criando nesse lugar da compulsão e da mania e de um lugar de desespero que ela só quer sair daquela coisa ruim que ela está sentindo e enaltece isso, né, sem perceber que, na verdade, a pessoa tem alguma questão. Tá. O Lucas perguntou quais, em termos de carreira, quais coisas você ainda quer alcançar? Ah, que pergunta legal. Vamos. Pois é, olha, eu tenho alguns. Eu quero muito, em termos de carreira, agora eu vou primeiro falar como ceramista e professora. Eu tenho muita vontade de fazer um trabalho com crianças e adolescentes especiais, então dar aula para pessoas que têm uma questão psíquica, mas aí mais numa vertente de autismo, de síndrome de Down, e tenho muita vontade de expandir a minha escola. Atualmente eu estou com 2 tornos e acabo dando aula para, sei lá, umas 7 pessoas juntas, mais ou Cada menos, 5, turma. cada turma. E a minha vontade é expandir cada vez mais isso, ter mais tornos, então conseguir dar aula para mais pessoas simultaneamente. Tenho muita vontade de. Aí já não é mais só como ceramista, né? Como pessoa mesmo, acho que é um projeto mais pessoal meu. Eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre essa trajetória da bipolaridade. Nossa, seria lindo. Dou E total eu apoio. tenho muita vontade mesmo, assim, eu já fiz até um rascunho, já desenhei, já tenho algumas coisas, de uma forma de fácil entendimento, né? Então o livro seria mais lúdico, sabe? Tipo, Tá. para pessoas mais jovens entenderem, para até crianças já irem se familiarizando com essas questões, porque às vezes, normalmente se manifesta na adolescência, mas às vezes se manifesta antes, sabe? Então eu tenho muito esse sonho, de verdade, porque eu acho que foi está sendo uma trajetória de muita superação e muito, muito, muito sofrida. E agora que a coisa tá, graças a Deus e há muito trabalho, tá, que a coisa tá bem, sabe? Eu quero dizer para outras pessoas que é possível também, porque eu tenho certeza absoluta, se tem pessoas que têm bipolaridade que estão assistindo aqui a gente, elas sabem o quão difícil é. E é muito difícil, porque não é só depressão, não que não depressão já é muito difícil, mas é também a aceleração e fica oscilando entre isso e aquilo é muito complicado. Você acha que você tá louco muitas vezes, porque uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Aí você pensa de um jeito, depois você pensa de outro. Aí seu corpo fica de um jeito, depois fica de outro, porque você engorda e emagrece muito. É, é muito difícil, assim, sendo muito sincera mesmo, é uma condição bastante complicada. E esse livro, assim, seria mais por um sonho pessoal meu, assim, sabe? De botar no mundo um pouquinho do que eu tenho vivido e dizer que dá. Não é fácil, mas dá para encontrar estabilidade, dá para ter um trabalho. Eu achei que eu nunca ia ter um trabalho. Um trabalho feliz e rentável. E Exato. aí entra numa esfera, né? Eu acompanho a vida profissional de muitas pessoas. Poucas pessoas bancam, né, ser artista assim de cara. Então a maioria faz uma transição de carreira.
E eu vejo como é raro, independente de ter bipolaridade, as pessoas chegarem num modelo de trabalho feliz e rentável como o seu. É muito raro. Exatamente. E eu acho que é isso que... Eu não tô querendo... sabe, não é um conto de fadas, gente. Foi uma trajetória muito foda mesmo, assim. Agora eu tô aqui falando, eu fico emocionada porque realmente eu tô muito orgulhosa de estar onde eu tô e de não ter desistido e de estar fazendo o que de fato me faz bem, sabe? Eu escolhi e não poderia ser diferente. Eu acho que quem tem bipolaridade e na verdade deveria ser todo mundo, mas principalmente quem tem essa condição, não dá para você ficar num ambiente estressante. Você vai entrar em crise. Não dá para você ficar num ambiente que vai te acelerar. Você vai entrar em mania. Não dá para você ficar num ambiente tipo que te deprime. Você vai ficar pior. Você tem que escolher um lugar e um caminho muito interno seu, muito da tua alma, porque é uma condição difícil, sabe? Difícil mesmo. E por muitos anos eu não falei para as pessoas que eu tinha isso, por muitos anos eu botava uma máscara e tipo, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí as pessoas vinham e falavam: "Nossa, mas você tá muito magra. Ninguém entendia. Nossa, você tá muito. Você ganhou peso. Nossa, mas você tá acelerada. Nossa, mas não sei o quê." E, tipo, nunca falei, porque só agora que eu tô conseguindo falar, essa é a verdade. E não ter um auto-julgamento, sabe? Porque a gente sempre acha que aí entra o tabu da sociedade, que as pessoas vão nos julgar por causa disso. Porque eu tenho essa condição e você não. Então você é melhor do que eu, então eu sou louca, sabe? Essas coisas que a gente ouve. E agora, hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que não. Que ninguém é melhor do que ninguém é diferente de ninguém, e que tá cada um no seu processo, sabe? Que tudo é uma construção, e eu tô construindo uma maneira de ser feliz e estar na vida de maneira estável, trabalhando com o que eu gosto, fazendo arte. E as pessoas que trabalham com outras coisas, beleza, cada uma sua, sabe? O que eu não quero mais é que a gente tenha esse medo de falar como, sabe, como a gente realmente é. Tipo, essa também faz parte de mim, isso. E o meu caminho da cerâmica foi por causa disso. Eu só achei a cerâmica porque eu estava buscando a estabilidade. Então, no fundo, para mim tá muito ligado, sabe? A arte foi... A arte me salvou. Acho que foi isso. Para muitos artistas salva mesmo, e para pessoas que trabalham com arte. Eu também acho que a minha vida seria muito, a minha realidade seria muito apagada se eu não tivesse me conectado com arte. Enfim, eu vou ler algumas coisas de quem está online. A B. Migliorini escreveu Orgulho. A Mônica Ferrari Cerâmica escreveu Tem que se orgulhar mesmo. A Estela Soter escreveu Maravilhosa, muito orgulho de você. Que legal. Pessoas muito queridas. Bom, vou dar continuidade às perguntas. A Larissa perguntou: como você fez para ser rentável? Quero muito ser ceramista também, mas não tenho coragem de largar o meu outro trabalho. Larissa, olha, eu vou ser muito sincera. Eu tenho essa conversa pelo menos uma vez por semana com alguma aluna minha, porque elas se apaixonam pela cerâmica e elas querem deixar o trabalho. Sim, tem alunas que estão há um ano fazendo, já estão mandando super bem. E aí eu começo a, né? Ó, já dá para vender, já dá para começar a vender e tal. Nananã. Então, assim, eu incentivo, porque eu acho que é um caminho muito gostoso. O que eu acho, Larissa, vai aos poucos, não deixa de uma vez, vai aos poucos, vendendo uma peça ou outra, fazendo uma feira ou outra, vendo como é que é. E vai fazendo um plano, assim, é meio chato isso, mas assim, é a verdade. Um plano de negócios e um plano de gastos, sabe? Quanto que você está ganhando, quanto que você está gastando. Porque, como eu falei anteriormente, a cerâmica, ela tem um gasto, né?
que é a queima, que é o esmalte, são 2 queimas. Não é só fazer, tem a argila, enfim, o seu gasto e o seu tempo, quanto tempo você leva para fazer suas peças e tal. Mas, falando muito sinceramente, para mim, assim, foi um salto na minha trajetória começar a dar aula. Foi algo que me ajudou muito em vários aspectos e também financeiramente. É algo certo, né? Então, tipo, vai ter esse valor por mês e é algo que te dá uma segurança, sabe? Você pode ir para outros lados também, mas dando aula, aquilo te dá uma base, entendeu? Eu acho que ao meu ver, na cerâmica é o caminho mais real, assim, sabe? A não ser que você produza peças artísticas muito grandes e que são, assim, estilo de galeria, ou, sabe, que tem um valor muito alto, que uma venda já Tem te gente que produz traga. muito para restaurante fixo, né? Tem vários clientes fixos. Exato, se você tiver também clientes fixos, restaurantes, é que eu não sei em que nível que ela tá de produção, sabe? Mas assim, falando de um modo geral, né, pegando a pergunta e falando para todos, na minha opinião, acho que você criar vários vários meios, né? Então, fazer uma feira, fazer encomenda, dar aula, tentar expor em galeria, tentar colocar em loja, vender consignado. E também ter na tua cabeça que, tipo, muitas vezes você vai produzir, não só artisticamente como, eu tô criando, não, não. Às vezes você vai produzir porque você precisa pagar um boleto. E você vai produzir aquilo que o cliente quer, e é isso, sabe? Como qualquer trabalho hoje em dia. Uma encomenda, Porque as... às Exato, vezes para uma loja, às vezes, que nem eu falei, para um exato, restaurante, para um café, que vai te pagar um lote de peças. exatamente. E assim, é muito importante pegar esse tipo de trabalho, né? Porque a gente não tá só no campo artístico de tipo, uau, somos mega conhecidos e podemos nos dar o luxo de só fazer o que eu quero. Não, eu vou também fazer encomenda, eu vou fazer 300 iguais, vou, porque vai ser ótimo para mim, para o meu treino como Lembrancinha profissional. de casamento. Lembrancinha de casamento. Não, mas aí foi de coração, Foi. né? Foi diferente. Mas eu já fiz outras para outros casamentos e eram muitos, né? São muitos iguais. Então não é que você tá ali, tipo, having fun. Você tá só subindo, subindo, subindo argila. Mas para mim é sempre muito especial, porque eu estou em contato com a terra, eu estou em contato com a água, eu estou em contato com o fogo, eu estou em contato com os elementos que eu quero estar, entendeu? Então, por mais que eu estou fazendo repetido, eu, eu acho que vale muito a pena, sabe? Pelo menos não é um computador que eu estou ali digitando, sabe? Eu estou, meu, com a mão na massa. É muito bom, no fundo é muito bom. Então, Não sei se eu resumindo, respondi. não, respondeu bem, mas resumindo, eu acho que é ter um plano de negócios, você contabilizar bem o gasto com material, porque cerâmica tem um gasto alto de conta de luz, de tudo, de esmalte, tal, tal, tal. É você ter várias frentes de venda, porque caso você não tenha tantos alunos, você pode pegar encomenda. Caso você não tenha tanta encomenda, você pode vender uma peça que seja, por exemplo, para um residencial, uma peça mais artística. Então, ter várias frentes. E claro, daí eu vou fazer o meu jabá. Eu acho importante para quem vai fazer uma transição e mesmo para quem já é artista, buscar profissionais que te auxiliem. Seja profissionais de marketing que vão te ajudar a ter mais clientes, seja fotógrafos que vão te ajudar a mostrar melhor o seu trabalho, seja um acompanhamento individual que vai olhar para a sua trajetória como um todo, seja de repente fazendo parceria em feiras para que seu trabalho tenha mais visibilidade, circulação. Então, acho que a resposta da Ana permeia tudo isso aí. Eu vou ler só mais algumas coisas do pessoal que está online, mais elogios
parabéns pela sua trajetória, inspirador. Obrigada. A Isa escreveu ter várias frentes, isso até para quem é mega conhecido. Pois é, eu acho que não tem problema nenhum disso. E aí, gente, a gente está caminhando mais para o fim da live, porque passa muito rápido, já deu quase 1 hora. Eu queria saber se vocês que estão aqui têm mais alguma pergunta ou se eu finalizo com outra pergunta que já tinha sido feita da caixa de perguntas. Então, vou dar um tempinho aí para vocês se manifestarem. Se você quiser também falar alguma coisa já mais indo assim para a conclusão desse papo, também fica à vontade. Eu acho que eu queria frisar um pouco melhor essa questão da saúde mental. Então, obviamente, eu tô aqui falando de bipolaridade, porque é o que eu tenho propriedade para falar, mas assim, gostaria de dizer que, tipo, gente, se você tá passando por depressão só, ou crise de pânico, ou se você é borderline, ou, sabe, não importa. Procure, além da terapia e da psiquiatra que eu acredito que você esteja fazendo, procure fazer aquilo que te faz muito bem. Isso vai te ajudar no tratamento demais. Demais, 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 demais. Eu tenho certeza que eu só tô do jeito que eu tô porque eu conheci, redescobri a cerâmica há 9 anos atrás. E eu só permaneci lutando por uma estabilidade porque eu fazia cerâmica. Se eu não tivesse a cerâmica, eu ia ter desistido. Tiveram vários Quando você momentos que eu fala pensei, procura o que te faz bem, você fez essa busca tipo momento a momento? olha, Entende o que eu eu quero dizer? Para ficar mais palpável para as pessoas. sim, não, quando eu procurei a primeira vez a cerâmica, eu estava bem deprimida. E aí eu achei a cerâmica. Aí eu fiquei acelerada. Daí eu permaneci na cerâmica. Daí eu fiquei deprimida de novo. Daí eu fiquei um tempo sem fazer cerâmica. Mas sempre eu continuei nela, entendeu? Então eu buscava e rebuscava, buscava e rebuscava, buscava. Eu sempre estava tentando abraçar a cerâmica e ela nunca foi embora. Então eu acho que o que eu quis dizer é tipo assim, busque o que você gosta de fazer e se aperfeiçoe nisso e vá fundo nisso, além do seu trabalho. Tipo, não estou falando para você ser artista ou enfim, mas faça algo que te faz muito bem e continue, porque vai diminuir, eu tenho certeza, a sua ansiedade ou o seu pânico, ou o seu medo, porque aquilo é teu, sabe? Aquilo nunca vai embora, aquilo é teu. Assim, quando se trata da arte, não sei se a escolha das pessoas vai ser algo artístico, mas quando se trata de arte, que é o que a gente está falando aqui, é algo extremamente terapêutico e de autoanálise, sabe? Uma coisa complementa a outra. Eu lembro que tinha coisas que eu pensava e tinha insights durante a cerâmica, durante fazendo cerâmica, que eu levava para terapia. Porque pode parecer meio besteira, mas não é. Quando você começa a mexer no barro, você começa a mexer dentro de você também. Então, é algo meio, sabe, das entranhas. Eu acho maravilhoso. No fundo, a minha saúde mental dependeu muito dessa escolha, sabe? Para além dos remédios e da terapia e tudo mais. Tá. Então, a última pergunta da Thaís: quem são os artistas que te inspiram? Legal, gostei. Olha, eles não são ceramistas, mas eu acho que são pessoas e artistas que estão muito nesse limiar entre a loucura e a realidade, sabe? Humanidade. Tipo, quase todos. A Marina Abramovic foi uma pessoa que mexeu muito comigo quando eu descobri o trabalho dela.
Adoro. E era uma época que eu estava fazendo artes cênicas, então, tipo, conversava muito com a linguagem que ela tem, de meio performática e tal. E ela é uma pessoa que sofre muito. E eu gosto que ela fala sobre isso, ela bota o sofrimento dela. Ela sofreu muito na infância, ela sofreu na adolescência, e mesmo assim ela fez coisas muito fodas. Ela transformou a tristeza É dela e o verdade. sofrimento dela, sabe? Em trabalho. Exato, e é meio visceral, assim. Eu tenho também essa coisa de, tipo, ser, sabe? Então me pegou demais a forma que ela lida com a arte, a forma que ela quer colocar no mundo, porque não é todo mundo que tem culhão que ela tem, sabe? De tipo, vou botar do jeito que eu quero, é assim mesmo. Então a Marina Abramovic me pegou, assim. E Ótima outra pessoa referência. que eu quero, outra mulher que eu quero trazer é a Lina Bobardi, que. Não, desculpa, falei errado. Não é a Lina Bobardi. É aquela alemã coreógrafa. A Pina. A Pina. É porque Lina e Pina confundi. Não que a Lina Bobardi não seja incrível, tá? Mas É aqui incrível. é a Pina Bausch. A Pina Bausch também foi uma pessoa que, quando eu não eu conheci o trabalho dela, me pegou assim aqui dentro, porque eu chorava assim vendo as coreografias, porque na minha percepção de algumas coreografias que eu vi naquele filme dela, eu entendi que ela estava falando sobre realmente sentimentos, sabe? Só que ela conseguia traduzir na dança de uma forma muito intensa. E eu acho que intensidade, para mim, é algo necessário. Então, me pegou demais, sabe? É isso, assim. E acho que são duas mulheres, né? Querendo ou não, eu acabo me inspirando em mulheres. E eu acho que elas são muito fodas e geniais. Então, tipo, às vezes é claro que a gente duvida, né, um pouco da gente às vezes, mas aí eu vejo essas referências e eu falo, putz, pensa na Pina, pensa na Marina e vai, faz, sabe? Acho que essas duas pessoas. Irado. Bom, a gente está agora caminhando para encerrar. Você quer deixar algum recado, fazer algum agradecimento? Bom, eu queria dizer que passou muito rápido. Passa muito. Não deu para responder todas as perguntas. É sempre assim, é muito. Passou muito rápido, mas foi muito bom. Eu queria agradecer demais as pessoas que entraram, que comentaram e que acompanharam. E queria agradecer você. Foi muito bom falar sobre, e eu acho que a gente está tentando fazer algo muito, muito legal, sabe? Quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente vai encorajar a sociedade a não ter esse tabu mais em relação à saúde mental, né? Então, é isso. Dizer mais uma vez que eu sou a Ana Demeter, a minha empresa é a Demeter Cerâmicas e a escola de cerâmica também é a Demeter Cerâmicas. Quem tiver Dizer interesse, fala com você por DM. exatamente, quem quiser fazer encomenda ou aula, é só me chamar no DM ou no WhatsApp. E mesmo se não for para isso, se você quiser conversar sobre questões que a gente falou agora Boa! na live, eu estou super aberta para isso. E eu vou adorar se você vier falar comigo. Não tenha vergonha nenhuma. A gente pode trocar sobre isso, sobre o que quer que você tenha como diagnóstico, mesmo que não seja bipolaridade. Eu vou adorar conversar com você e trocar. E, e acho que é isso. Agradecer. Só isso. Eu acho que eu queria fazer um agradecimento que é pessoal, mas eu realmente preciso fazer, que eu acho de deixar registrado um agradecimento para os nossos pais, assim, Eles estão aqui, nem sei assinado, se carimbado, com cartório, porque eu acho que os nossos pais foram pais muito persistentes e amorosos,
mesmo desinformados e desamparados nesse assunto, como todas as outras pessoas da sociedade que não trabalham com isso, mesmo assim, eles tiveram muito carinho, muita força e muita persistência para amparar a minha irmã e eu também, né, para manter a família nesse processo que não foi nada fácil. Então, acho que vai ficar gravado isso aqui, deixar um muito obrigado, né, aos dois, Super. Pedro e Mila. E é isso, te agradecer de novo. Foi muito gostoso, passou muito rápido. E quem não conseguiu assistir desde o começo, vai ficar gravado tanto no meu perfil quanto no YouTube. Beleza. Gente, muito Obrigada. obrigado pelas perguntas, pelos comentários. E é isso.